Vamos tratar de um conflito muito grave que acontece lá na África, que a gente não vê ser debatido pela grande imprensa, e para isso a gente vai contar mais uma vez aqui no nosso programa com a presença, com a participação do jornalista, professor do Instituto de Relações Internacionais e um dos coordenadores do Laboratório de Estudos e Pesquisas Interdisciplinares sobre o continente africano e as afrodiásporas, o LEPECAD, da Pontifícia Universidade Católica aqui do Rio de Janeiro, a PUC-Rio, Alexandre dos Santos. Professor Alexandre dos Santos, bom dia. Bom dia, Anderson. Prazer estar aqui com vocês de novo, mesmo que seja para falar de um assunto tão ruim, né? É isso, Alexandre. Eu que agradeço aqui a tua presença para a gente tratar de um tema tão sensível e que é muito pouco tratado aqui no Brasil, né? Porque enquanto o mundo ocidental, Alexandre, se preocupa com razão, né, também com o morticínio de palestinos que acontece no Oriente Médio, também com aquele conflito lá entre Rússia e Ucrânia, há um caos social tão ou mais grave, quase que silenciado ou silencioso acontecendo no continente africano, mais precisamente na República Democrática do Congo. Eu vou fazer aqui um resumo bastante breve do que acontece por lá, Alexandre, para que você mesmo nos explique aí com mais detalhes esse cenário. Porque na última semana uma aliança rebelde reivindicou a captura da maior cidade na região leste lá da República Democrática do Congo. Eu me refiro a Goma, que é rica em minerais, superando tropas governamentais apoiadas por forças de intervenção regionais e também da Organização das Nações Unidas. O governo congolês ainda não confirmou a tomada da cidade pelos rebeldes, mas reconhece sua presença no local, que é a capital da província oriental de Kivu do Norte. Além disso, a República Democrática do Congo anunciou que cortou relações diplomáticas com Ruanda e chamou de volta sua equipe diplomática no país. A nação vizinha é acusada de equipar esse grupo rebelde com armas e combatentes. Enquanto isso, soldados estrangeiros das forças de paz, bem como o governador militar da província de Kivu do Norte, foram mortos nos últimos dias tentando afastar os insurgentes, enquanto milhares de moradores fogem daquela região. Alexandre, a origem desse conflito lá no Congo, na República Democrática do Congo, se dá desde meados do século passado, com o apoio de países do Ocidente a um golpe de Estado, um receituário que a gente conhece bem, né, Alexandre? E desde então o que se vê por lá são conflitos e mortes. Eu queria que você detalhasse aqui para a gente, Alexandre, o que acontece nesse momento lá na República Democrática do Congo, explicasse o que é o M23, que é um dos grupos rebeldes aí que está no centro dessas ações. Fala um pouquinho mais sobre a origem desse conflito, o que é que está em jogo nessa disputa quase invisível que a gente tem na África neste momento. A palavra é sua, Alexandre. Bom dia para quem estiver assistindo a gente, ou boa tarde, boa noite, dependendo do horário que estiver ouvindo e vendo a gente. Sim, a gente pode falar do conflito olhando só agora e tentando entender, mas para a gente poder saber, né, a complexidade e as camadas, né, de relações geopolíticas, a gente precisa se afastar no tempo e a gente precisa ir quase lá na independência. Eu não vou fazer isso com vocês porque vai ser uma chatice, mas é importante lembrar que um conflito como esse, ele tem causas muito antigas, né? Então, se a gente for para um passado próximo, o grande fiel da balança ali é a subida ao poder do Mobutu Sese Seko. Quem é um pouco mais velho vai lembrar dessa figura. Ele foi ditador lá na República Democrática do Congo de 1965, quando ele deu um golpe militar, até 1997, quando ele foi derrubado do poder. A gente estava numa época de Guerra Fria, então o Ocidente e principalmente os Estados Unidos bancaram a ditadura do Mobutu Sese Seko, que inclusive mudou o nome do Congo para Zaire entre 71 e 97, o país passou a se chamar Zaire, e o Mobutu estabeleceu ali o que a gente chama, né, a gente passou a chamar para poder caracterizar essa ditadura de plutocracia, ou seja, a roubalheira desenfreada do presidente e a sua família. E o país, o interior do país, tirando um momento logo no início da década de 70 em que ele estatizou as principais empresas que não pagaram propina para o governo e que faziam a exploração dos minérios
das riquezas minerais do Congo, que é um dos países mais ricos do planeta em riquezas minerais, praticamente tudo tem lá. Então, quem não se associou ao Mobutu as empresas foram estatizadas, mas na verdade o que o Mobutu fez foi fatiar o interior da República Democrática do Congo a essas forças, que eram forças privadas, que inclusive contratavam as suas próprias seguranças, porque as forças armadas da República Democrática do Congo ou do Zaire, na época, nunca foram suficientemente fortes para tomar conta de um país tão grande. Aqui, o tamanho dele aqui, ó, é muito gigante. Principalmente se a gente for comparar com Ruanda, o Burundi, o Uganda, aqui pertinho, né? Muito grande. E a capital fica aqui no Oceano Atlântico. E Goma fica bem aqui, ó, no interior. É muito longe, é longe demais. Então, aquela região sempre foi uma região que foi controlada mais pelas milícias privadas, das empresas exploradoras e as populações locais, que durante os conflitos que foram acontecendo naquela região, foram se armando para garantir a segurança das suas áreas e das suas populações. Aí, para jogar mais lenha nessa fogueira, na época da independência do Ruanda, em 62, os Tutsis começaram a ser perseguidos pela maioria Hutu, porque a Bélgica, que controlava essa região toda aqui, tanto a República Democrática do Congo quanto o Ruanda e o Burundi, a Bélgica foi absolutamente incompetente na transição para a democracia da República Democrática do Congo para a democracia do Ruanda e do Burundi. Então, os belgas têm culpa no cartório, muita culpa, sim. E no caso do Ruanda, por exemplo, eles alimentaram um conflito étnico que ele foi só se agravando durante os anos 60, 70, 80, até chegar ao genocídio do Ruanda, que foi quando os Hutus, a maioria, perseguiu, matou, a gente teve o genocídio lá, a perseguição étnica e os assassinatos em 94. Então, se a gente for olhar geopoliticamente ali, desde a independência da República Democrática do Congo e do Ruanda, muitos Tutsis já fogem, já atravessam a fronteira, não só da República Democrática do Congo, mas a fronteira do Uganda, que é ao norte, e alguns aqui para a Tanzânia, né? Mais ao leste ainda do Ruanda. Sim. Os Tutsis atravessam a fronteira para se protegerem da violência. E esses Tutsis que vão atravessando a fronteira desde os anos 60, vão se estabelecendo lá, eles criaram um grupo identitário que virou quase um outro grupo étnico, só que um grupo étnico Tutsi, só que os Tutsis da República Democrática do Congo, que são os Banyamulengues. E esse grupo só foi aumentando conforme a violência étnica do Ruanda foi avançando durante os anos 60, 70, 80. E aí, com o genocídio, acontece algo diferente. O equilíbrio, ele muda em todos os países ali em volta, mas principalmente na República Democrática do Congo. Porque as forças de resistência dos Tutsis que estavam no Uganda invadem o Ruanda para acabar com o genocídio, para perseguir os Hutus que estavam cometendo o genocídio, e eles vão fugir justamente atravessar a ponte aqui para a República Democrática do Congo e para a maior cidade dessa região, que é Goma. Então, em 94, os Banyamulengues, que estavam lá há pelo menos uns 50 anos estabelecidos, começam a se sentir ameaçados porque os genocidas Hutus estão atravessando a fronteira e estão se tornando um grande grupo hegemônico ali naquela região, principalmente nos subúrbios de Goma. A gente tem fotos do Sebastião Salgado mostrando os campos de refugiados dos Hutus, e boa parte deles que tinham matado a população Tutsi dentro do Ruanda. Então, quando eles atravessam a fronteira, o Mobutu recebe todos eles, recebe as agências de ajuda internacional, que a confusão do conflito naquele momento faz todo mundo ir para lá, Médicos Sem Fronteira, todo mundo vai para lá e ajuda essa população que está fugindo e que precisa de abrigo. Mas, na verdade, o que está acontecendo ali na fronteira é que todos os genocidas que estão fugindo estão se reorganizando e estão atravessando de volta a fronteira do Ruanda e estendendo o conflito, que era um conflito que já era para ter terminado há pelo menos um mês. Entendo. Então, tem esse
esses ingredientes que são os ingredientes étnicos, né? Então, o Mobutu se recusou a deixar as Forças Armadas do Ruanda entrarem para capturarem os genocidas que estavam estabelecidos ali em volta de Goma e levar de volta para o Ruanda para serem julgados. Então, os problemas do Ruanda com a República Democrática do Congo, que na época se chamava Zaire, começam aí. E o Paul Kagame, que é o atual presidente do Ruanda, subiu ao poder logo depois que essa força armada, que era liderada por ele, retomou o país para os Tutsis, em 94. Então, olha quanto tempo o Paul Kagame está no poder, né? Há 31 anos. Uhum. Né? Alexandre, eu queria aproveitar esse ensejo que você me deu para trazer um questionamento aqui de um espectador nosso, que ele fala justamente sobre o Paul Kagame. O Martial Machado, ele questiona aqui o seguinte: vida longa ou faixa livre, qual é o papel de Paul Kagame no conflito no Congo? Seria o presidente de Ruanda um proxy da Inglaterra na África? Esse conflito busca frear as revoluções no Sahel? Por favor, fica à vontade. Olha, a gente tem que lembrar que o Sahel é outra história. O Sahel está aqui em cima, e a questão dos países do Sahel, principalmente esses três aqui, Mali, Níger e Burkina Faso, é com a França. O Ruanda também tem problemas com a França, teve, né, mas agora acho que as relações estão estabelecidas bem, mas o antigo ocupante colonial aqui foi a Bélgica, mas a França sempre deu apoio ao governo Hutu. E durante o genocídio, se absteve de votar no Conselho de Segurança para que estendesse o mandato de uma força liderada pelo general Romeu Dallaire aqui, para que eles combatessem o genocídio que estava acontecendo. A França tem ligações aí históricas, mas aqui eu não diria que o Paul Kagame é um proxy da Grã-Bretanha. Ele tem objetivos próprios e objetivos geopolíticos importantes para o Ruanda aqui. Então, desde que o Paul Kagame assumiu o poder, logo depois do genocídio, em 94, até agora, ele está se perpetuando no poder, ele é uma espécie de déspota esclarecido, digamos assim, vai mudando a Constituição, vai mudando as regras do jogo para ir se mantendo no poder, até porque ele é o homem forte do Ruanda, ele não tem um herdeiro político, pelo menos por enquanto. Então, o que está acontecendo aqui é que o Paul Kagame, ele bancou a derrubada do Mobutu, porque o Mobutu não queria ajudá-lo a entrar, né, no Congo para capturar os genocidas e levar de volta para o Ruanda. Então, em 96, entre 96 e 97, a gente tem o que a gente chama de Primeira Guerra do Congo, em que o Ruanda e o Uganda ajudaram um opositor histórico do Mobutu, que foi o Laurent Kabila, ajudaram ele, armaram ele, ajudaram a organizar esse grupo rebelde dele, e eles avançaram para Kinshasa e derrubaram o Mobutu, em 97. O Laurent Kabila, logo depois, se voltou contra os seus aliados, porque ele entendeu que havia ali uma disposição, tanto do Ruanda quanto do Uganda, mas principalmente do Ruanda, de ocupar uma parte do interior da República Democrática do Congo. Então ele já brigou com o Ruanda e com o Uganda. Em 98, um ano depois da derrubada do Mobutu, aconteceu a Segunda Guerra do Congo, uma guerra que envolveu países em volta, mas tendo o Ruanda como um grande pilar ali. Né? Então, esses países, o Ruanda começou a ajudar a armar vários grupos dentro da República Democrática do Congo para lutarem contra o Laurent Kabila. O Laurent Kabila vai ser assassinado em 2001 por um dos seus seguranças. Mas o conflito ali naquela região, ele vai se estender até 2003. É importante a gente falar isso, e parece meio chatíssimo, história muito lá atrás, porque a gente vai entender as dinâmicas para o surgimento do M23, por exemplo, e da quantidade de grupos armados. A gente hoje, a ONU, o Acnur principalmente, identificou aqui nessa região aqui, ó, mais de 120 grupos armados diferentes, entre eles o M23. Uhum. Então,
a chegada de armas, de munições e o surgimento de grupos armados para defenderem as suas regiões por causa dos conflitos aqui, principalmente esse conflito que vai de 98 até 2003, que é a Segunda Guerra do Congo, ela explica um pouco o que é o surgimento de todos esses grupos. E, principalmente, de um grupo chamado... vou tentar lembrar aqui o nome, mas é um grupo formado pelos Baniamulengos ali. Os Baniamulengos, esse grupo de Tutsis que já eram estabelecidos na República Democrática do Congo, né? O grupo que chamava Congresso Nacional para a Defesa do Povo. Foi um grupo armado com a ajuda do Ruanda, mas que depois, com o fim desse conflito, em 2003, entre 2003 e 2012, um dos acordos que se fizeram com o novo presidente da República Democrática do Congo, que assumiu o poder depois da morte do Laurent Kabila, que foi o próprio filho do Kabila, o Joseph Kabila, um dos acordos era pegar uma boa parte desses milicianos e grupos armados aqui, dessa região, e ir incorporando as Forças Armadas. Foi um processo que durou pelo menos aí uns 9, 10, quase 10 anos. Né? Entre aqueles que foram convencidos a se unir às Forças Armadas e trabalhar nessa região aqui, mas não agora independente, mas fazendo parte das Forças Armadas, estava o CNPD, o Congresso Nacional para a Defesa do Povo, que era o grupo Baniamulengo. Baniamulengo e com outras contribuições de outras etnias daquela região. Só que o grupo cindiu em 2012. O grupo cindiu no início de 2012. Os mais liberais aceitaram as propostas do governo e foram incorporadas às Forças Armadas. Os mais radicais desse grupo, do CNPD, DP, né, o CNDP, os mais radicais formaram um outro grupo chamado M23, porque foi um grupo que surgiu, um movimento que surgiu no dia 23 de março de 2012. Esse grupo se tornou também mais radical com o apoio do governo do Ruanda. E cindiu com o apoio do governo do Ruanda. E em 2012, durante um tempinho, esse grupo radical chegou a controlar Goma. Mas controlou Goma durante uns 10 dias, porque as Forças Armadas do Ruanda e mais a MONUSCO, que é a força, os capacetes azuis da ONU, estabelecidos em Goma, libertaram a cidade. Então, de 2012, 2013 para cá, o que a gente tem visto é o governo do Ruanda ajudando, bancando. O governo do Ruanda sempre nega, continua negando até hoje. Mas o que a gente viu com a tomada de Goma agora é a radicalização, a organização e a quantidade de armas que o M23 tem. E essa tomada, 10 dias atrás, da cidade de Goma, também deixou evidente aquilo que todo mundo sabe, mas ninguém verbaliza, que o governo do Ruanda banca, ajuda, sim, o M23, porque a cidade foi tomada pelos soldados do M23 junto com os soldados das Forças Armadas do Ruanda. Sim. Então, sim, não tem mais como negar. Apesar do Paul Kagame negar, dizer que ele não tem nada a ver, todo mundo sabe que tem, e a presença dos soldados ruandeses ali para ajudar o M23 a tomar Kigali mostra que isso é muito evidente, né? O objetivo do Paul Kagame ali, e tem uma questão que é uma questão também muito importante, além de você salvaguardar, que essa é a grande desculpa do M23, né? Eles querem proteger a população Tutsi que está ali no leste da República Democrática do Congo, que vem sendo ameaçado por vários grupos armados Hutus que se organizam, se associam, se desassociam desde a época do pós-genocídio. E para esses grupos armados continuarem sobrevivendo, continuarem mobilizados, eles precisam de dinheiro. E muitos desses grupos armados, eles controlam algumas minas de riquezas minerais ali naquela região. Ninguém consegue se manter organizado
e pronto para a batalha se você não tiver arma, munição, comida, dinheiro para pagar os soldados, né? Então, se não tiver nada disso, um grupo armado se desmobiliza rápido. Ou então ele se separa e vai se juntar a outro grupo armado. Aproveitando, Alexandre, eu tenho um questionamento aqui de um espectador nosso, queria dar sequência, estou de olho aqui no relógio, o Fábio Bueno Romero Filho, ele pergunta para você, de onde vêm essas armas que você citou? Eu queria também trazer aqui uma mensagem da Marisol, que elogia aqui o programa, obrigada por hoje, faixa livre, também por falar do continente africano. Eu que agradeço, Marisol, pelo teu superchat aqui no nosso programa. Eu queria que você respondesse essa pergunta do Fábio a respeito das armas, de onde vêm esses armamentos para esses grupos rebeldes. E outra, eu tenho ouvido muita gente dizer da possibilidade desse conflito lá na República Democrática do Congo se espalhar pelo continente africano. Você vê essa possibilidade da gente, desse cenário aí de crise lá no Congo, avançar no continente? Quais são os interesses envolvidos, ou os possíveis interesses envolvidos em uma eventual escalada desse conflito na África, Alexandre? Olha, vamos lá, por partes. As armas, elas vêm principalmente, ainda mais para o M23 e outros pequenos grupos tutsis organizados ali, vem do Ruanda. E vem também do mercado ilegal, que ali é muito forte na região. Mercado ilegal de armas. Porque você troca armas e munições por diamante, ouro, cobre, minério de ferro e principalmente coltan, columbita tantalita. Coltan é um metal que está presente em todos os componentes eletrônicos. Não existe vida moderna, não existe modernidade sem columbita tantalita. E a República Democrática do Congo, se não for a maior produtora, é uma das maiores de coltan. Uma das ações do governo da República Democrática do Congo, do presidente Félix Tshisekedi, é entrar na justiça contra empresas de tecnologia que compram columbita tantalita no mercado ilegal, muito provavelmente porque a produção da República Democrática do Congo oficial não alimenta a demanda internacional, e lutar para que aconteça com a columbita tantalita a mesma coisa que aconteceu com os diamantes de sangue, que a De Beers era a maior compradora, né, a maior produtora de diamantes, e muitos dos diamantes que eram vendidos na Europa eram vendidos, comprados no mercado ilegal por causa da guerra civil na Serra Leoa, principalmente, e comprados através da Libéria. Libéria, que não produz diamante, não tem minas de diamante, nunca teve. Né? Aqui é a mesma coisa, uma parte dessas riquezas minerais são vendidas pelo Ruanda. O Ruanda não tem mina. A mina está do outro lado ali, está na República Democrática do Congo. Então, o que o governo da República Democrática do Congo está fazendo para tentar diminuir o acesso desses grupos armados às armas e munições vendidas no mercado legal é que faça com a columbita tantalita e com o ouro e com o minério de ferro a mesma coisa que a comunidade internacional obrigou, né, os produtores de diamantes, né, a fazerem com o processo Kimberley. O processo Kimberley, se eu não me engano, ele foi estabelecido em 2003, foi uma iniciativa, né, para acabar com a compra dos diamantes de sangue, que esse processo Kimberley é uma certificação de que o diamante veio de uma área que era uma área sem conflito. E o governo da RDC, da República Democrática do Congo, está querendo a mesma coisa. E o governo está entrando na justiça contra a Apple, contra o Google, contra a Tesla, contra a Dell, contra a Microsoft, porque acredita que eles, uma parte da columbita tantalita que eles estão comprando, né, vem de mercados que são mercados legais, ou direta ou indiretamente. Por exemplo, Ruanda. Como é que o Ruanda pode exportar coltan se o Ruanda não produz? Não tem mina. Né? Eles já fizeram, né, já entraram com processos internacionais e já conseguiram acordos milionários com empresas de exploração da China, da Bélgica, a joint venture da Bélgica e da França com o Canadá, e eu acho que isso é algo que oficialmente o governo do Ruanda pode fazer. O governo do Ruanda não, o governo da República Democrática do Congo
pode fazer, né, para tentar diminuir a chegada de armas e munições ali através do mercado ilegal. Com relação ao Ruanda, que alimenta principalmente o M23, existe uma possibilidade de conflito com o Ruanda. O Ruanda tem ali objetivos, que são objetivos estratégicos para eles, que são de ocupar uma parte do Kivu do Norte, que é essa região aqui, ó. Ela tem mais fronteiras com o Uganda do que o Ruanda, mas o Goma fica pertinho aqui da fronteira com o Ruanda. O M23, que algumas horas atrás estabeleceu ali uma paz, né, uma suspensão das atividades da violência, para que a ajuda humanitária chegue ali, porque a gente já tem, né, mais de 700 mortos ali, de acordo com os números, né, locais lá, e mais de 3 mil feridos e 400 mil deslocados ali na região. O que o M23 está fazendo, além de acordos com outros grupos armados para aumentar a influência naquela região, está indo para o sul, está indo para o Kivu Sul, que é a outra província aqui, para a cidade de Bukavu. Goma é a capital do Kivu Norte e Bukavu é a capital do Kivu Sul. As duas áreas que são áreas muito ricas em minerais e áreas que sofrem com o banditismo daqueles grupos armados ali. Muitos desses grupos armados controlando pequenas áreas de mineração. Então, é isso. O objetivo aparente do Ruanda parece ser esse, controlar pelo menos o Kivu Norte. Mas o que a gente está vendo é essa expansão do M23 para tentar ir em direção a Bukavu e tentar controlar essa outra cidade, que é uma cidade importante ali naquela região. Então, os objetivos estão ficando cada vez mais claros conforme esse conflito vai avançando. O papel dos demais países, por enquanto, é de tentar discutir a paz. O governo de Angola vem, desde o ano passado, o João Lourenço, presidente de Angola, vem desde o ano passado tentando um encontro, tentando que o Paul Kagame e o Félix Tshisekedi se juntem para discutir um acordo entre os dois países, para estabelecimento da paz. E o comprometimento dos dois, principalmente do Paul Kagame. Ao que tudo indica, não está dando certo. O William Ruto, que é o presidente do Quênia, está aqui em cima, já se juntou a esses esforços. Assim como a Samia Suluhu, que é a presidenta da Tanzânia. Também se juntaram a esses esforços para tentar conseguir um acordo de paz. Agora, o que esbarra as conversações de paz? O Paul Kagame quer que, além dele, um representante do M23 sente na mesa de negociações, o que o Félix Tshisekedi acha que é inconcebível. São os chefes de Estado que têm que sentar para conversar. O líder de um grupo rebelde não tem que sentar na mesa oficialmente, sendo reconhecido como uma força ou sendo reconhecido como um grande player político e de segurança para sentar na mesa de negociações. E nisso eu dou razão ao Félix Tshisekedi nesse quesito. Né? O que impede a conversa de paz é justamente esse entrave. Né? O que o João Lourenço, presidente de Angola, pode fazer agora é também usar o peso da União Africana para isso, que Angola vai agora assumir em fevereiro a presidência rotativa da União Africana. Isso. E pode usar o peso do Conselho de Paz e Segurança da União Africana para forçar o Paul Kagame a sentar na mesa para discutir. Um outro sujeito aí, que também pode ser importante, mas por outros motivos, é o presidente do Burundi, que está aqui embaixo, com quem o Ruanda pós-genocídio tem profundas diferenças e rivalidades aqui na região. O presidente, que é o Evariste Ndayishimiye, tem eleições lá agora, eleições legislativas agora em junho. Então, para ele é importante vociferar contra o Ruanda, xingar o Paul Kagame de todos os palavrões possíveis e imagináveis e denunciar o quanto ele pode o Paul Kagame e os arroubos imperialistas ou os objetivos imperialistas do Ruanda ali na região, porque para ele é importante
manter o seu eleitorado, né, desperto e o seu eleitorado com medo, para que ele mantenha a sua hegemonia política dentro do país. Então, esse é mais ou menos uma tentativa de explicar um pouco a complexidade de todas essas camadas históricas, geopolíticas, sociais desse conflito que está acontecendo lá agora. Não sei se eu ajudei, mas pelo menos acho que um caminho a gente tem aí. Não tenha dúvida, você ajuda demais trazendo essas informações muito importantes a respeito desse conflito lá na República Democrática do Congo. Você citou o termo diamante de sangue. Houve até um filme que foi protagonizado pelo Leonardo DiCaprio que tratou dessa questão, se eu não me engano, em Serra Leoa, a disputa que havia lá a respeito Exatamente. do minério de Serra Leoa, não é isso, Alexandre? Exatamente. A gente tem um outro filme também interessante, chama Senhor das Armas, que é com o Nicolas Cage. Ele mostra muito o que é o papel desses contrabandistas de armas. Ele vai para a Libéria, que é o país vizinho aqui de Serra Leoa. Deixa eu virar para cá. Ele vai para a Libéria para vender armas e quando chega lá, o ditador fala, não, a arma não é para mim, a arma é para alimentar a guerra civil aqui em Serra Leoa. Ele vai para Serra Leoa para levar as armas para lá. Né? Tem esses filmes aí que são filmes importantes e a gente tem alguns filmes como Hotel Ruanda que fala sobre o genocídio no Ruanda e que são importantes para a gente entender também um pouco do contexto ali daquela região. Para a gente fechar aqui, o Alexandre, parece que uma missão da Organização das Nações Unidas para a estabilização lá na República Democrática do Congo, chamada de MONUSCO, ela será liderada por um brasileiro a partir do próximo dia 8 de fevereiro. Eu me refiro ao Tenente-General Ulisses Mesquita Gomes. Ele será o 6º brasileiro a liderar os esforços de paz da ONU no país. Para a gente fechar aqui o papo, o que a gente pode esperar, o Alexandre, dessa missão liderada pelo militar brasileiro da ONU lá na República Democrática, como alguma esperança para uma solução desse cenário de caos que a gente vê por lá? Olha, eu celebro mais um general brasileiro, né, liderando a MONUSCO, mas a MONUSCO está perdendo a sua força já há muito tempo. A MONUSCO está lá há mais de 20 anos. A gente tem uma geração inteira de jovens que hoje estão com 25, 30 anos, que olham para a MONUSCO e não veem nenhum tipo de avanço com a presença dela na região, infelizmente. Muitos desses jovens lá na região associam a MONUSCO a um trabalho conjugado com as Forças Armadas da República Democrática do Congo. Forças Armadas que também são acusadas de abusos lá naquela região, combatendo os rebeldes, combatendo as milícias e etc. Né? Então, sim, a MONUSCO, lá, agora, nesse momento, né, ela está muito fragilizada, o papel dela. No ano passado, no início do ano passado, o presidente Félix Tshisekedi entrou em acordo com a ONU para pedir a retirada da MONUSCO. Em abril, os capacetes azuis começaram a ser retirados. Eles não estão mais, por exemplo, no Kivu do Sul. De 14 mil soldados e staff civil lá da MONUSCO, trabalhadores civis, eles tinham mais ou menos 14, 15 mil pessoas, agora a gente só tem 11 mil pessoas. E a retirada parou por causa desse conflito lá em Goma, porque a MONUSCO está sendo constantemente esvaziada a pedido do governo da República Democrática do Congo e porque a população local já não vê a MONUSCO com tanta simpatia. Já existem relações que são relações conflitantes da MONUSCO com a população local. Então a MONUSCO está num momento de muita fragilidade, ela é vista como uma força que está lá há mais de 20 anos e pouco acrescenta para a tentativa de acabar com os conflitos locais, tanto que o M23 ocupou Goma. Goma é a base da MONUSCO, ali na região leste da República Democrática do Congo. E, além da fragilidade da MONUSCO, queria só encerrar falando sobre uma questão muito importante também. O próprio Félix Tshisekedi, na presidência, se fragilizou muito desde agosto do ano passado, porque ele fez algo que se mostrou um tiro no pé. Ele propôs e apoiou algumas mudanças constitucionais
que parecem ser mudanças constitucionais, foram vendidas pelo governo como mudanças constitucionais para modernizar as instituições da República Democrática do Congo, congolesas, mas, na verdade, no meio dessas mudanças tem uma tentativa de aumentar o poder do executivo e desregular os contrapesos e a balança entre os três poderes dentro da República Democrática do Congo. Ou seja, ele está propondo a mudança para modernizar e dentro dessa proposta ele colocou os jabutis ali para ampliar o poder do presidente. E também zerar a possibilidade das reeleições, ou seja, ele poder ser reeleito de novo. Ele já foi reeleito em 2023. Não pode mais ser reeleito. Né? Ele tem que cumprir esse mandato e pronto. Mas ele colocou esses jabutis aí para tentar zerar e poder ser reeleito por pelo menos mais uma ou duas vezes. Então, a oposição se reuniu, a oposição no país inteiro se uniu contra, né, esses arroubos do presidente, e a figura dele como presidente e das Forças Armadas por tabela se fragilizou muito. Então, esse é mais um dos motivos pelos quais agora, nesse momento, em janeiro, o M23 tem uma força política também regional muito grande para ocupar ali a cidade de Goma. Também por causa, dos vários quesitos aí nessa questão, dos vários ingredientes desse caldeirão em banho-maria ali na região, está a fragilização da figura do presidente ali. O que a gente tem visto é que os esforços internacionais em uma série de conflitos em torno do mundo não têm trazido muitas soluções. Você citou a ONU, a Organização das Nações Unidas não consegue exercer influência, lamentavelmente, em relação a nenhum desses conflitos que a gente observa lá no Congo. A situação não é muito diferente. Professor Alexandre dos Santos, eu quero agradecer muito a sua presença aqui com a gente, trazendo luz a esse tema importantíssimo, a esse caos social que acontece lá no Congo nesse momento. A gente vai continuar, por óbvio, repercutindo ao longo dos próximos tempos essa situação. Vamos voltar a conversar em breve aqui com o senhor no programa. Obrigado por fazer esse papo aqui com a gente e eu desejo uma ótima terça-feira para o senhor, deixando já meu abraço forte. Obrigado a você, obrigado pelo convite, obrigado por colocar o continente africano em pauta, é sempre importante. Seguiremos aqui certamente acompanhando tudo que acontece lá no continente africano. Só para a gente encerrar aqui, eu vou recuperar uma mensagem de um espectador nosso, o Sérgio Vicente, em que ele, de alguma forma, resume o que acontece no continente africano nesse momento. Ele diz aqui, resumo, o colonialismo nunca deixou a África. Mensagem final aí do Sérgio Vicente para a gente. Obrigado, professor Alexandre. Um abraço forte, viu? Até a próxima. Conversamos aqui com Alexandre dos Santos. Alexandre dos Santos, que é jornalista, professor do Instituto de Relações Internacionais e um dos coordenadores do Laboratório de Estudos e Pesquisas Interdisciplinares sobre o Continente Africano e as Afrodiásporas, o LEPECAD, da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, a PUC-Rio,